Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Márcio Botempo, meu comentário para amanhã, dia 27/9. Então vamos lá, o nosso índice. Aqui, obrigado Guilhom. Nós estamos fazendo um teste de usar a linha, né, atual e já aparecer aqui uma porcentagem para a gente saber que pé que está, se está muito negativo. Se você olha pelo gráfico, né, vai fazer alguma apresentação para alguém, mostrar, olha, atualmente está em 1,22 negativo. Tem também essa linha verde, que é a abertura e o fechamento, que é o fechamento de ontem, né? A linha vermelha que é o fechamento de ontem. Então o Guilhom colocou para mim esse valor. Tentei colocar para cá ou para lá, né, Guilhom? Mas ele fica, se colocar aqui para a esquerda, ele vai ficar em cima dos gráficos. Se colocar o que eu queria, ele é nesse canto ou aqui em cima, né? Mas por enquanto aqui, desde que eu mantenha sempre esse espaçamento do gráfico, ele fica aqui. Vamos ver se eu me acostumo com esse número mudando aqui na frente. Vamos ver se eu me acostumo com isso. Mas obrigado, Guilhom, mais uma vez. Esse indicador nós estamos testando, daí eu ponho para vocês lá no grupo Bovespa, caso vocês queiram pegar. Então a linha, não sei se vocês conseguem ver, tem uma linha verde clarinha, uma linha vermelha. Você pode trocar, clicando com o botão direito em lista de objetos, exibir tudo. Você tem abertura, fechamento atual. Então se quiser um pouco mais grossa ou trocar a cor, basta escolher, ou a espessura, ok? Vamos lá. Nós temos o índice, ainda nós temos os topos ou iguais ou levemente maiores, temos os fundos menores, ou se você pegar daqui, né, praticamente iguais se você pegar este fundo. Mas sem direção, se a gente contar só esses últimos, nós temos uma subida, uma descida, vamos ver aqui, uma descida. Tem topos e fundos ascendentes, descendentes? Também não, né? Então, pontos importantes vai ser a hora que ele perder esta região para o índice, que inclusive bate com essa aqui, por isso que eu tracei aqui e não aqui, né? E não aqui em cima, tracei mais aqui embaixo, que vai ser o ponto mais interessante se ele tentar subir. E se ele perder este fundo, eu vou ter topos e fundos descendentes. Se ele perder, então, a gente tem um famoso pivô. Certo, minha amiga que teve aula hoje, não vou citar nomes, mas teve aula comigo hoje. Então, aqui nós temos um teste de topo. Se ele romper aqui este pivô de baixa, né? Este pivô é um pivô de baixa, ele pode descer. Ou, vamos dizer que está em tendência de baixa. Pode descer, fica muito amplo, né? Ele pode descer ou pode também subir. A gente vê a tendência. A gente fala que pode descer, porque a gente calcula que vai descer um pouco mais que isso. Mas vai que ele segura e suba, a gente não tem o controle do futuro. Mas, se perder esta linha, esta região aqui, nós teremos, eu direi para vocês, olha, então se perder, vou dizer, estamos em tendência de baixa. Tá? Se perder, se vai continuar, se não vai, a gente só vê a tendência e eu procuro entrar de acordo com a tendência. O nosso amigo MACD veio perdendo força e já está no vermelho, né? Então ele veio ficando mais fino, isso que é a perda de força. Aqui também, quando ele for subir, ó, né, eu posso dizer que ele está perdendo a força da descida e querendo subir. Mas aqui no caso, então ele está ainda negativo. Como eu falei, vi isso aqui, esperei que fosse um falso, né? Mas ele acabou descendo. Gostaria que a bolsa subisse. Vamos olhar para o gráfico de 60, já que no diário a gente está sem direção. No 60, o que a gente pode encontrar aqui no 60? Nós tínhamos aqui uma região para passar, já falamos disso na semana passada. Ok, fez uma bagunça, subiu. Não falei para vocês que não compram aqui em cima, nós esperávamos que ele batesse nas médias, que era um ponto interessante aqui também, porque era a resistência anterior, poderia virar um suporte. Ele decidiu descer mais que isso. É bom para quem pensa em compra, espera uma virada num tempo menor, que acha que vai continuar, já que ele subiu, desceu. Então ele está mais para uma subida. Se tirar isso aqui, não. Vamos fazer melhorzinho. Aí, então ele rompeu uma área superior, voltou mais do que eu esperava dessa região, desceu mais ainda, ótimo, esperando uma virada dele no gráfico de 15, mas eu acredito, lembrando que isso aqui é só um comentário, é só um estudo, né? Eu não sou analista profissional, só mostro um pouco que eu conheço para vocês, então eu acredito que esta região para gráfico de 60 vai ser bem interessante de não perder. E agora, quem quer entrar na compra, está vendo menor stop, se é que vai colocar aqui, né? Todo mundo que aprende começa, coloca stop no fim, no fundo.
Então acredite que aqui vai ser stop para muita gente, ou um pouco antes, até a gente coloca um pouco depois, né? Pensei que fala, de repente ele rompe e sobe. Bom, este ponto aqui vai ser interessante. E eu acho que tem pouco stop para uma subida. Se você falar, não, eu quero sair antes do topo anterior, quero sair antes da linha do estresse, já vale a pena. Eu acho que sobe mais que isso, ele desceu e vai para cima. Lembrando que no diário estamos de lado, né? Mas começa quanto mais para baixo aqui, menor stop, maior gain, mais interessante vai ficando para os que pretendem comprar. Graficamente falando. É lógico, se sair aí uma prisão de alguém, um desastre, alguma coisa que a gente não consegue prever pelos gráficos, aliás, ninguém prevê nem pelo gráfico, nem por análise nenhuma. Pode ser o cara, analista melhor que for, aconteceu um tsunami, uma desgraça, tomara que não aconteça, obviamente, mas ou Hillary versus Trump, pode ser que suba ou desça, então nós estamos a favor do que o mercado quer. A gente traça uma tendência, né? A tendência é de subida. E a gente procura a melhor entrada se a tendência for de subida. A tendência é de descida. A gente procura a melhor entrada para a tendência de descida, seria da venda. E coloca os nossos stops, que é o ponto que a gente aguenta, mas seguindo sempre a tendência, nunca contra a tendência. Gráfico de 15, para quem faz day trade, a gente usa o 15 e o 5. Respeitou interessantemente as médias, nós estamos agora com 1,29 negativo, realmente parece que isso aqui ficou bacaninha, né, Guilherme? 1,30, é mais para saber se nós estamos muito forte negativos ou muito forte positivos. Eu acho interessante olhar e poder mostrar para vocês até o fechamento e tal. Aqui essa linha verde, se ele passar, eu sei que começa a ficar positivo. Aliás, aqui, né, na linha vermelha, que é o fechamento de ontem. Se passar, ele começa a ficar positivo. E essas linhas acabam me marcando onde tem um gap. Foi a abertura de hoje, fechamento de ontem, aqui eu sei que tem um gap. Isso me atrapalha bastante para uma venda. É para seguir aqui na venda, eu sei que as médias estão para baixo, mas toda vez que eu vejo esses gaps, e eu sei que muita gente vê e acha que o mercado pode querer fechá-los. Vamos ver se amanhã ele fecha e a gente teria a virada do gráfico de 60. Pessoal, só um segundo, eu retorno. Voltamos para vocês, não foi nada, né? Foi um segundo. Ótimo. Então, gente, eu estava falando que as médias seguraram bastante, tem esse gap. Vamos ver o que ele faz com esse gap. Se amanhã ele vem a fechar e faz aquela brincadeirinha que a gente viu, né? Que é o stop curto de 60 para uma boa subida. Vamos ver se amanhã ele continua ou se ele rompe essas médias. A gente começa a ser comprador. Por enquanto está abaixo das médias, MACD vermelho, médias cruzadas, toda aquela listinha que você sabe. Por enquanto é na descida. No gráfico de 5, ele até chegou a passar a trabalhar um pouco acima das médias aqui no final do dia, 16h43. Eu não gosto de operar esse horário porque eu não sei se quem está com a mão cheia na venda ou na compra vai fazer isso subir ou descer, né? Então aqui eu acho que é um horário, para mim, um pouco mais complicado. E depois das 17, mais ainda. Então aqui eu já estou fora. Mas tivemos umas boas descidas na região das médias, até passou um pouco, mas nada de assustar. E também não está perdendo o fundo. Então, o que eu estava falando é que o mercado está segurando aqui, olha, como se dissesse, não, aqui tá bom, não quero que desce mais. Por enquanto ainda é descida, não vejo motivo para isso aqui segurar, né? Vamos dizer assim, não vejo motivo para segurar não. Está na tendência de baixa, vamos dizer, abaixo das médias, tendência também não, hoje está difícil, né? Não, se não perder o fundo, eu não posso dizer que a tendência é de baixa. Eu posso dizer que essa região o mercado sentiu que menos que isso, não. É muito pouco, não vai, não deve ser. Lógico que ele pode decidir, ou alguém pode vir com mais vontade aqui e tacar isso para baixo. Mas tem uma área aqui de suporte. Uma área que o mercado disse, não, para baixo daqui não quero não. Quero que suba. Beleza. Então está aqui ele meio de lado no 5. Também não rompe bonito para cima nem para baixo. Como as médias estão apontadas para baixo, continuo achando ainda que está mais para uma venda do que para uma compra. Mas está de lado, ficaria fora, ainda mais nesse horário. Vamos ver se no finalzinho ele dá uma escorregadinha. Se fosse para eu apostar, se eu posso usar a palavra aposta, né? Eu estou mais para uma venda do que para uma subida. Eu sei que aqui tem um suporte, mas estou mais para venda do que para subida. Ok? Esse é o gráfico de 5. A nossa amiga Petro, ainda acima das médias no gráfico diário. MACD querendo cruzar para venda, cruzou e voltou, mas ainda está acima, não conseguiu fazer novo topo. Vou aumentar um pouquinho para vocês verem. Então a gente tinha o suporte das médias que a gente vem comentando aqui ou aqui, não sei se vocês querem colocar, um dos dois pontos. Tentou romper, não está conseguindo.
como eu comentei com vocês, esta região pode ser muito interessante para quem está pensando em venda, né? Se ele descer e perder aqui, eu vou ter topos e fundos descendo, né? Por enquanto, ou de tendência de baixa. O MACD está aqui, ó, já tem uns histograminhas, umas barrinhas no vermelho, mas ele ainda está acima da média. A gente comentou que ele estava perdendo força, né? Já há alguns dias a gente está comentando essa perda dessa força aqui. Vamos ver se ele perde. Provavelmente, como as pessoas aprenderam a colocar stop aqui no fundo, esse vai ser o ponto onde muita gente vai querer entrar vendido. Vai ser o ponto onde muita gente vai querer sair do stop, eu acho, né? Lembrando, isso aqui é só um comentário, só um estudo, é que eu lembro que todo curso que eu fazia quando eu comecei, o stop era no fundo. Todo curso. No gráfico de 60, vamos ver o que a gente tem aqui no gráfico de 60 para Petro. Que bagunça, né? Cheia de buraco, cheia de lateralização, bagunça, buraco. Mas tudo bem, vamos tentar aqui pegar o geral desta parte aqui. Nós temos os fundos praticamente do mesmo tamanho, os topos praticamente do mesmo tamanho, ficou, lateralizou, rompeu, a mesma coisa que o índice. Rompeu, desceu, a gente esperava a região das médias, desceu mais, a mesma coisa que o índice. Desceu um pouco mais. Começa a querer cruzar, mas eu ainda não tenho topos e fundos, vou até puxar isso aqui mais para cá, não tenho topos e fundos descendentes. Então, acontece a mesma coisa que o índice. Quem colocou e deve estar olhando, cai aqui no gráfico de 60 também, esse ponto, se acha que vai subir, vai dar... Bom, se for aqui antes do estresse, antes de romper topo, ainda está valendo a pena. Provavelmente eu esperaria virar nos 15, né? Para ter um pouco mais de força. E quanto mais para baixo, menor vai ser o stop, maior vai ser o gain, maior a vontade de quem quer comprar. Desceu mais, menor vai ser o stop, desceu mais, menor stop, aumenta, quem acha que vai subir, aumenta o seu gain. Então, quanto mais para baixo, quanto mais descer, menor o stop, quem acha que vai virar, já começa a falar, pelo risco aqui eu vou perder pouco, se eu perder, mas se eu ganhar, eu ganho muito. Então essa área aqui vai virando uma área de suporte, né? Uma área que vai resistir à queda, vamos dizer assim, ou uma área de suporte, já que está numa subida. Por enquanto, eu tenho realmente uma subida. Desceu, está mais para mim para uma subida ainda, apesar do MACD do 60 já ter virado, mas o MACD é só um ajudante da gente. Está mais para ele tomar a subida do que acontecer a descida, na minha humilde opinião. E se acontecer aqui a descida, qual que é o problema? Vamos lá, quem respondeu? Isso. Ele vai ter topos maiores e vai ter fundos menores. Aí eu não tenho tendência. E quando eu não tenho tendência, fica mais difícil de fazer trade. Eu entro na tendência. Não tem tendência, me complica. No gráfico de 15 ele continua a descida, por isso que eu estou esperando, como de 60 pode ser a subida, e já estamos perdendo 2,12, ficou bacaninha mesmo, Guilhão. 2,19 negativo. Se ele passar para cima dos 15, dá para a gente pensar num trade para ir buscar os 60 e ganhar um pouquinho mais pelo gráfico de 60. Lembrando que o diário não conseguiu fazer novo topo, né? No gráfico de 5, nesses últimos candles, ele afundou. Deve ter levado o índice junto, quer ver? Está quase levando ele, não levou não. Mas essa quedinha aqui pode ser que faça o índice escorregar e perder esse suporte que a gente estava olhando. Mas vamos lá, vamos passar para a Vale. A Vale, vamos aumentar um pouco a tela. Ela já vinha escorregando aqui. Ah, sim, lembrei do caso da Vale. Ela vendeu ativos, alguma coisa, para fora do país. Isso fez com que ela rompesse as médias e fosse um pouco mais. É como eu digo, a gente tem, né, as nossas tendências, tudo, mas pode ser uma informação, um indicador, uma fala de Yellen, e as coisas podem mudar. A gente tenta seguir uma direção. E aí teve venda de ativos, alguma coisa assim, ganhou, o mercado gostou. O pessoal que interessado em Vale gostou. Mas eu ainda vejo topos e fundos descendentes. O MACD ainda está para baixo, ganhou um pouco de força. Então eu acho que um ponto interessante vai ser este, mas se ele romper, o que é chato? Se ele romper, eu vou ter topos maiores e fundos menores, eu vou perder a direção. Então, para trade, seria interessante ele continuar a sua tendência. Para a empresa e para o mercado, tomara que suba, tomara que isso aqui rompa e fique sem tendência, aí ele volte na média e a gente pense em fazer compra aí. Tomara que as empresas cresçam, né?
Mas graficamente ainda estou vendo topos e fundos descendentes, tem gapzinho aqui. Vamos ver no gráfico de 60, está aqui o gap para vocês verem. No gráfico de 60 a gente já tem desde aqui de baixo uma subida. Tínhamos praticamente uma lateralização, bateu na média, a média subiu. Veio que nem louco, desceu, tentou subir não fazendo um novo topo e desceu. Você compraria aqui nas médias? Não, porque ele não fez um novo topo. Então, isto aqui pode ser um pivô para uma descida. Então, não, está sem direção. Não rompeu o topo, eu não consigo dar uma direção para isso no gráfico de 60. O de 15. De 15, cada vez que bate nas médias, ele está descendo, mas ele tem essa região de suporte aqui, ou aqui. Está mais para essa aqui, né? Descontando um pouco esse finalzinho. Para mim, está cruzado para venda, minha querida, no vermelho. Topos e fundos ainda, vamos pegar só esses últimos. Segurou aqui, mas entre compra e venda, pelo que eu estou vendo aqui, seria mais para uma escorregada para o gráfico, para day trade, né? Gráfico de 15 e 5 a gente usa para day trade. Lógico que eu não vendo em rompimento, então não venderia se perdesse aqui. Eu vendo em médias, acho que já falei isso para vocês. Minha melhor tacada seria nas médias. Eu sei que eu já expliquei, deixa eu só, não sei se dá tempo, pessoal, só comentar com vocês isso aqui, uma regra básica, que é aqui, ó, deixa eu capturar a tela. Aí. Então, só de comentário, aproveitar que isso aqui a gente está com tempo, se você tem uma subida, bem rapidinho, você pode querer entrar, né? Obviamente, vai querer entrar na compra. Você pode optar em comprar aqui em cima. Ah, está subindo, eu tenho que achar o melhor lugar para compra. Será que isso aqui é o melhor? Talvez não, porque eu sei que ele faz zigue-zague. Sempre fez. Um colega disse, mas talvez ele deixe de fazer esse trade. Então, deixar de fazer zigue-zague, não sei, está em mais de 100 anos a Bolsa Americana, por exemplo, e outras, sempre viu zigue-zague. Se deixar de fazer, que é o conceito de tendência, aí vai realmente complicar para um monte de gente. Então, eu não vejo perder essa conceito de tendência. Aqui em cima, é um bom lugar para comprar? Eu acho que não. Mas, se você quiser usar a palavra tudo que subiu pode subir mais, tá? Beleza. Então, a ideia é comprar, já que está subindo. Eu acho que aqui não é o melhor possível. Então eu gosto de entrar em rompimento. Tá aqui. Aqui, rompeu também. Então, quando ele passou aqui, eu entro em rompimento. Pode ser também. É o segundo lugar interessante, são os rompimentos. E qual é o problema do rompimento? É que metade do trade já passou. Ou uma boa porcentagem dele, né? Já foi. E qual é que é o terceiro lugar, Botinhão, para entrar? Então, o topo, em rompimentos de topo. Então, ele fez aqui a descida e rompeu, né? Esse aqui é esticado para cá. Então, aqui também, ele rompeu, ele desceu, subiu, rompendo o anterior. Então, esses rompimentos de topo aqui são, na minha opinião, o segundo lugar para entrar. E o terceiro, que para mim é melhor, é este aqui. Você tenta pegar o movimento todo. Opa! Você tenta pegar o movimento todo. Então, ele subiu, desceu. Essa descida, se achar o melhor lugar para entrar nesta região para pegar o movimento todo. Mas como é que eu faço? Bom, eu uso, já testei várias, né? Uma técnica das médias. Eu procuro entrar ou próximo ou na batida das médias. Opa! Ou um pouco para baixo, não é o número exato. Assim como o rompimento também não é. Eu vou entrar nesse rompimento, vai dar certo. Pode ser que ele tente subir e caia. Então não tem um ponto que você fale, é o correto. Para mim, o correto é seguir a tendência. Se é subida, pensa em compra. Se é descida, pensa em venda. E eu tento pegar, então, nas médias, tento pegar essa região. Sempre dá certo? Eu gostaria que sempre desse certo, né? A gente seria as pessoas mais felizes do mundo. Mas o meu stop fica menor e, para mim, das três opções, é a melhor possível. Ok? Só um comentário. Por que eu gosto de entrar nas médias? Botinho, mas tem vezes que não bate na média e sobe. Eu sei. Eu acho uma pena, mas tem vezes que acontece isso. Tem gente que bate na média e desce. É assim, com rompimento de topo também. Às vezes rompe topo, daqui, ó. Rompe topo e desce. Mas aqui não era um rompimento de topo. Não teve um monte de gente que entrou? Mas desceu.
Aqui não era rompimento de fundo, ó, rompeu e subiu. A gente não tem controle de mercado, a gente procura o melhor lugar possível para garantir um stop menor, um alvo maior, entrar em tendência. A gente tenta o melhor trade possível. Nem sempre é o mais correto, mas a gente tenta o melhor possível, né? Quer dizer, no meu setup é sempre o mais correto. Nem sempre ele dá 100% certo, mas eu tento achar o melhor ponto possível. No gráfico de 5, a Vale deu uma puxada aqui, são 16,56, ele acabou de fechar, decidiu fechar aqui em cima. Fechar? Ou entrou em leilão, sei lá. E tá, deu uma esticada antes. Ótimo. Tá feito, ainda bem que eu não entro essa hora. Dólar não vimos ainda, né? Vamos falar do dólar. O dólar, aumentando um pouquinho. Pera, deixa eu só diminuir. Olha aqui que bacana as médias, né? E aqui ele está lateralizando. Vamos pegar o dólar aqui embaixo. Ele tem uma tentativa de subida, uma descida, uma subida. Opa, aqui já ficou interessante. A gente tinha uma subidinha. Aí ele veio e desceu com vontade de novo para cá. Aí rompeu o fundo? Não rompeu. Está mais para uma subida, se você olhar tecnicamente. Tá aqui, ó, tem topos maiores e fundos também maiores, topos e fundos ascendentes. MACD no verde, média cruzada, as médias do MACD cruzada e as médias do gráfico ainda não. O que demonstram uma lateralização. E quem manda é a tendência. O MACD é só um ajudante. Nós estamos abaixo das médias e ele perdeu força. Eu gostaria que descesse, mas o que eu gostaria graficamente são duas coisas diferentes. Então nós temos uma lateralização com uma leve subida, né, que rompeu, tem topos maiores e fundos também. Não rompeu esse aqui, deixa eu ver se rompeu ou não rompeu, deixa eu ver direitinho aqui. Falei que não, mas pelo que jeito faltou muito pouco, olha, e não rompeu. Mas eu sei que perdeu força aqui, passou para baixo das médias. Vamos para o gráfico de 60, ver se a gente acha alguma coisa. No gráfico de 60, ele bateu aqui na média, bateu aqui, não bateu. Ele abriu já aqui, né? Não sei onde que ele abriu hoje. Bom, vamos traçar isso aqui. Não vou contar isso aqui, porque é apenas um candle vermelho. Eu vou traçar que ele rompeu, ganhou força, a MACD também percebeu. Veio para cima, levemente para cima das médias. O que eu gostaria que ele fizesse? Se é que ele quer subir, né? Eu gostaria que descesse. Mas ele está na região das médias. Ou ele continua a sua descida, ou que ele venha a pelo menos até a metade do preço, da distância aqui. A metade do caminho. Para quê? Para que aqui ele tenha uma renovação e pense numa subida. Ou ele pensa numa subida, ele desce de vez. Mas essa região aqui eu gostaria que ele viesse. Porque para mim está faltando um teste de fundo. É uma subida só praticamente. Aqui ele começa a descer, tem 3 candles de descida. Então esses 3 candles, e se ele começar a subir aqui, não sei se eu preciso fazer a contagem se vai dar uma onda. Mas não sei, talvez não dê uma onda. Então seria mais interessante, até para uma nova leva de compradores entrar, quem acha que vai subir, para ter pouco stop e maior gain. Gain 1 antes do topo e gain 2, 100% da subida, famoso projeção de Fibonacci. Então, o que eu gostaria é de uma descida um pouco mais forte para subir, se é que ele quer subir. Senão, para mim, vai ficar faltando uma descida. Estamos na região das médias. Comprar aqui para o gráfico de 60, eu não compraria. E se eu acho que ainda falta uma escorregada, não entraria mesmo. Gráfico de 15. O de 15 fez uma pegadinha com a gente, ele deu entrada e também deu uma pegadinha aqui. Onde foi? Não lembro, nós fizemos à tarde, eu fiz algum, de manhã eu fiquei com aluno, né? Com aluna, e a gente só comentou das melhores entradas, ainda bem que isso deu certo, tanto no dólar quanto foi a entrada aqui, se não me engano. Tanto no dólar quanto no índice, a demonstração ainda bem que foi bem bacana, deu certinho. Deu uma bela pontuação, mas eu não fiz, porque eu estou dando aula, não fico operando dando aula, então nos respeito ao aluno, né? E aí, a próxima seria na região aqui, deixa eu ver, ele desceu, isso é aqui mesmo. Ele vinha de uma subida, segurando nas médias, tentou fazer novo topo. Não conseguiu, desceu. Então, uma venda aqui na região das médias pelo gráfico de 15 seria interessante. Por algum motivo, ele preferiu não descer e continuar a sua tendência. A gente espera aqui, ó. Perdeu as médias, então tem topos e fundos descendentes, volta nela, a gente pensa numa venda e calcula nosso stop, como minha aluna já sabe calcular. Se ela entrou aqui pelo gráfico de 15, provavelmente tomou
stop. Se ela for entrada aqui pelo gráfico de 15. Você vê onde ela colocou o stop dela. Mas se for entrada aqui pelo gráfico de 15 aqui, provavelmente tomou stop. E vai ser chato se ele romper esse topo, né? Espero que não rompa. Por quê? Que eu vivo falando para vocês, né? Ele vinha de rompimento de fundo. Então o que você espera, olha lá, é que ele vá descendo, né? Vamos puxar aqui. Olha, não rompeu o topo, desceu, veio até as médias. A gente espera que ele continue a sua trajetória. Tá aqui, né? A gente pensa ou tenta fazer a continuação da trajetória. Se ele romper ali o topo, o que vai ficar ruim é que nós vamos ter topos maiores e fundos menores. Vai perder a tendência e aí fica ruim de fazer trade. Ah, você entra nesse rompimento desse topo aqui, ó. Se ele entrar, então ele veio de um rompimento de fundo, nessa região aqui. Olha, ele veio de rompimento de fundo e se ele romper esse topo aqui, você entra? Não. Não, por vários motivos. Uma, topos maiores e fundos menores. Outra, falta uma vinda até as médias. O meu stop, se eu for colocar o stop aqui, é muito grande. Mas o principal vai ficar sem tendência. Vai ficar uma corneta. Então eu ainda espero, apesar de ele ter subido um pouco mais, eu espero um recuo. Tá faltando o zigue-zague, né, gente? Ou ele continua a sua tendência, ou ele tenta descer e depois sobe. Tá faltando. Ele tem uma descida e espero que não faça uma subida maior que essa. Ele precisa parar antes do topo, gostaria, e descer ou para continuar ou para chegar no meio do caminho, tá? São 17,2, agora não vou fazer esse trade. Se for pelo gráfico de 15, tá, faltou o gráfico de 5. Teria tomado stop. Gráfico de 5 eu sei que está lateralizando, mas vamos mostrar aqui. Gráfico de 5. Vou jogar para trás. O gráfico de 5 ele veio descendo. Ah, foi essa entrada pelo gráfico de 5, né? Opa! Então, perdeu, subiu, aqui foi a nossa entrada. O gráfico de 15, ele batia com o gráfico de 5, então por isso que isso aqui era uma entrada para mim, que eu não perco. E aí ele veio, teria dado, se eu tivesse entrado uma parcial, e foi até o nosso objetivo, que era nos 30, né? Tem um pouquinho a mais que os 30. Então essa entrada eu teria pego, não sei se ia dar stop ou alguém, mas teria pego com certeza. Passou para cima das médias e quis trabalhar acima delas, não quis perder. Decidiu que ia ficar para cima, está aqui. No gráfico de 5 nós estamos ainda acima das médias, cruzou para compra, MACD cruzado para compra. No gráfico de 5, quem acreditou no gráfico de 5, ele foi. Quem acreditou no gráfico de 15, ele deu stop. Ele não segurou na região que poderia ter segurado, né? Mas é a vida. Falamos de tudo? Acho que falamos, né? Pessoal, grande abraço, vejo vocês amanhã. Até mais, gente. Tchau, tchau.